Vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Michele. Não sou influencer, não sou formadora de opinião nem de conteúdo. Eu sou uma pessoa comum, com amigos comuns. A única coisa diferente em mim é que eu recebi um dom. E esse dom está enterrado há muito tempo, né? E como hoje eu tive uma noite bem tribulosa, assim, bem puxada, e tive um sonho após ela, e este sonho, seguido dele, foi confirmado por uma palavra que eu pedi a Deus, né? Falei, Deus, só a sua palavra pode me esclarecer se esse sonho vem do Senhor mesmo ou não. E como a palavra foi muito nítida, eu falei, eu não tenho como fugir. Eu tô devendo um sonho para o Brasil. Eu vou gravar um sonho de uns que eu tive com o meu país, né? Hoje eu não moro no Brasil mais, mas tive um sonho há 6 meses com o Brasil, com o governo do Brasil, com tudo que está acontecendo no Brasil. Esse daí eu vou deixar para a semana que vem, mas esse, como tá fresquinho, não tive uma noite muito boa, acordei muitas vezes e no final tive esse sonho. Então, geralmente quando eu tenho sonhos proféticos que acontecem, né? Eu já tive sonhos que eu tive e aconteceram 3 anos depois. Eu já tive sonho que eu tive que aconteceram 3 dias depois. Eu já tive sonho que aconteceu 4 meses depois. Então, eu nunca desprezo um sonho. Tanto que eu tenho um caderninho que eu anoto muitos dos meus sonhos. Porque nem todos acontecem no seu tempo. Tem gente que posta sonhos que teve e as pessoas falam: ah, isso é um falso profeta, um sonhador, um doido, né? É uma pessoa esquizofrênica, e chama as pessoas de todo quanto é tipo de coisa, né? De esquizofrênico, de doido, de isso, de aquilo, né? Mas não. As pessoas têm sim revelações através de sonhos. E eu posso dizer que mesmo antes de ser cristã, eu sonhava e as coisas aconteciam. Então é um dom inato, que eu nasci com ele, né? Eu não pedi, eu não orei e pedi, Deus, eu quero nascer com esse dom. Não, eu nasci com ele. Desde como eu me entendo por gente. Eu só descobri que é um dom depois que eu me converti e fui estudar sobre dons e talentos, né? Então vamos lá, sem muito delongas, para não ficar grande e para que você entenda sobre o que eu sonhei e por causa de que eu tô dando aqui a cara a tapa para poder postar esse sonho, porque eu assim um sonho muito forte diante do que aconteceu, né, com Jerusalém há uns como se de bons dias atrás, né? Eu não sei quantos meses, ou tem 1 ano, 2 anos, eu não lembro o tempo, mas foi terrível. Para mim poder estar vindo aqui, né? Eu pedi a Deus uma passagem bíblica que confirmasse o que eu sonhei. Então, eu vou ler aqui, que está em Jeremias 5. Jeremias capítulo 5, eu vou ler só o primeiro verso, se você tiver interesse, leia todo o capítulo, ok? Mas eu vou ler só o primeiro verso, que diz assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Aqui, quando Deus me trouxe essa mensagem assim, buscar nas praças, ver nas ruas, né? Eu lembrei do sonho, porque eu andava pelas ruas e eu andava pelas praças e nas casas em Jerusalém. Então, quando o Senhor me deu essa passagem, e depois me lembrou daquele momento que Jesus disse, quando vires Jerusalém sitiada, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Que Jerusalém foi atacada ali na faixa de Gaza, principalmente, por um grupo terrorista.
E aquilo foi um ataque, certo? Um ataque em um local pontual, certo? Mas o que eu sonhei e eu vi nesta noite foi algo um pouquinho mais forte, mais abrangente, né? Então eu vou começar a contar o sonho para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu vou tentar caminhar na minha mente aqui e buscar cada momento do sonho, certo? Porque eu nem anotei, porque ainda tá fresco. E foi o seguinte, eu estava em Jerusalém, e tenho absoluta certeza disso, e andava pelas ruas de Jerusalém. Ao modo que eu ia andando, havia burburinos. O que é isso? É conversas nas praças, nos cantos. As pessoas cochichavam, né? Conversavam entre si. E era a seguinte notícia que estava sendo buchichada, né? Cochichada pelos cantos. Eles vão nos atacar e eles vão entrar nas casas e em Jerusalém. Na cidade de Jerusalém. E aí, eu andando pelas ruas, né? E eu pensando assim, meu Deus, isso aqui vai virar uma loucura, né? Vai ser uma guerra civil, uma coisa assim, grandiosa, né? Eu até me lembrei, depois que eu acabei de sonhar, do Purim, né? Quando o rei Assuero vira para Esther e Mardoqueu e faz um novo edito e manda com que os judeus se defendam, né, contra o ataque, né, que viria sobre eles. Eu me lembrei dessa passagem também, porque foi mais ou menos a mesma coisa, porque eu via que aquele grupo contrário, que eu não vou falar aqui para não ter problemas para postar, que é o grupo contrário aos judeus, né? Eles estavam preparados para atacar dentro das casas em Jerusalém. Eles estavam com tudo meio que preparando para isso. E isso era comentado nas ruas, o que eu achava estranho, que eu falava assim, mas vocês estão comentando nas ruas que isso vai acontecer com vocês, né? Eles mesmos comentavam uns com os outros. E acontece uma situação de que eu entro dentro de uma casa de uma jovem moça judia. Ela tinha 2 crianças na idade mais ou menos do meu filho, né? Os meninos pareciam ter a mesma idade, de 1 ano de diferença no máximo. E a casa dela dava para um descampado, assim, sabe? Tipo, fosse um lugar árido, deserto, tinha poucas árvores. E diz que Jerusalém, eu nunca fui lá, é um pouco desértico, né? E a janela dela dos fundos dava para esse lugar. E eu chegava para ela na casa dela e falava com ela, falava assim, moça, você não tá com medo disso que estão falando aí, que eles vão atacar vocês dentro de casa? E aí ela falava assim que não, que eles tinham fé e que eles estavam preparados para isso. Nisso eu olhei para as crianças, porque eu pensei assim, tá, faz de conta que vocês estão preparados, mas as crianças não estão, né? E aí eu só me lembro que eu falei, eu posso pegar os seus filhos e conversar com eles? E ela falou, pode. E eu pegava aquelas 2 crianças, eu via aquela janela que dava para os fundos da casa e eu falava com os meninos, vamos subir, vamos pular a janela e vamos pro outro lado. Então a gente ia pro lado de fora, vamos dizer assim que fosse um quintal. A gente ia pro lado do quintal, certo? E atravessava aquela janela. E eu sentava com eles, como eu já sentei com as crianças assim, né? Que eu já dei aula e tudo, de perninha cruzadinha assim de índio, e mostrava para eles e falava assim: olha, se acontecer algo de pessoas ruins entrarem dentro da sua casa, vocês vão fugir, correr, vocês vão pular essa janela,
e vocês vão ficar do lado de fora. E mesmo que vocês ouçam o papai e a mamãe gritar, vocês não vão voltar. Vocês vão correr. E correr, e correr, e correr. Vocês estão me entendendo? E os meninos ficavam olhando assim para mim. Eles, acho que eles entendiam, creio eu. Porque em sonho tudo acontece. Eu não sei falar hebraico, nem sei falar a língua, né, judaico hoje, a língua dos judeus, mas eles me entendiam. E eu falava, vocês vão correr. Mesmo que o papai e a mamãe gritem por ajuda, vocês não vão ficar ou voltar. Vocês vão pular a janela e vocês vão correr. Eu dava esse direcionamento para as crianças. E aí eu voltava para as ruas. À medida que eu voltava para as ruas, eu começava a ver muitos cristãos da minha conversão, da minha época, da minha igreja madre, né? Que a igreja onde eu nasci de novo. Eles já foram em Jerusalém, já fizeram um tour lá. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a ver muitos cristãos nas ruas de Jerusalém. E esses cristãos estavam ali para poder, tipo que meio apoiar os judeus. Eu via um apoio do cristianismo aos judeus naquele momento. E aí, eu andava assim, eu via a coisa já estava chegando já quase no final. Eles estavam quase na hora de atacar. Eles já estavam assim, nos preparativos finais. Eu via porque as ruas estavam muito cheias. Era como se fosse uma festa, mas não era uma festa, era um preparativo de guerra. E aí eu vi uma pessoa em especial que, não sei porquê, é o pastor da Lagoinha, o pastor Lucinho. Eu via ele chegando em Jerusalém com muitos suprimentos, mas não era de comida. Eram coisas para crianças também. Eram carrinhos, eram brinquedos para as crianças, né? Em apoio também àquilo que ia acontecer, né? Não tinha acontecido, mas ia acontecer. E o sonho fechou aí. Eu vendo ele distribuindo coisas lá, né? E todo mundo apreensivo. Eu me lembro disso muito nitidamente. Todo mundo muito apreensivo com o que estava por vir, com o que estava por chegar. Que seria um ataque maciço às casas em Jerusalém. E não em lugares isolados como foi na faixa de Gaza e em outros pontos, né? Era na própria capital, era ali nas províncias mesmo. Então eu falei assim, eu lembrei daquela passagem que diz que Jerusalém seria sitiada, né? E eu não sei se isso é por fim dos tempos, eu não sei se isso é por agora de novo, eu não sei. Mas eu tive esse sonho e eu queria deixar registrado. É isso.